Sabe, tem uma coisa que eu descobri tarde demais. Se alguém tivesse me explicado isso antes, eu teria evitado tantos erros, tantas perdas, tantas noites sem dormir. Quando você não se valoriza, o mundo para de valorizar você também. É como se ele espelhasse a sua própria forma de se ver. Você pode ser a pessoa mais generosa, mais trabalhadora, mais dedicada, mas se lá no fundo você sente que não é suficiente, que qualquer coisa já está bom, a vida começa a confirmar exatamente isso. Eu lembro como se fosse ontem. Meu avô, que Deus o tenha, sentou comigo uma tarde tomando café e disse: se você não se respeita, não espere que o mundo te dê respeito de presente. Eu tinha uns 20 anos na época. Achei que sabia de tudo. Pensei comigo, que besteira. O importante é ser bom com as pessoas, ajudar, ceder, não criar problema. Ele só sorriu, balançou a cabeça e falou: não, meu filho, isso não é humildade, isso é se trair. E entre humildade e dignidade mora toda a diferença do mundo. Eu não entendi nada naquela hora. Mas sabe, a vida tem um jeito de ensinar aquilo que a gente não quer ouvir. Primeiro ela tenta de leve, depois ela ensina na dor. E chegou um dia em que eu fiquei sozinho. O trabalho que eu aguentava há anos desmoronou da noite para o dia. As pessoas que eu ajudava simplesmente sumiram. E eu ali, parado no meio daquela tempestade, me perguntando o porquê. Eu não fiz mal a ninguém. Aí veio o estalo. Durante todo esse tempo, eu não estava vivendo. Eu estava aceitando. Aceitando menos do que merecia. Aceitando coisas que não me faziam feliz. Aceitando relacionamentos onde não havia respeito. Aceitando palavras que me machucavam. Tudo porque, lá no fundo, eu achava que não merecia coisa melhor. Foi então que as palavras do meu avô voltaram como um soco no peito: se você não se respeita, não espere que o mundo te valorize. Aquilo me derrubou. Eu percebi que tudo ao meu redor era um reflexo de como eu me via. Se eu me achava menos, era assim que me tratavam. Se eu vivia no modo desde que não piore, a vida respondia do mesmo jeito. Comecei a lembrar de tudo que ele me ensinou quando eu era criança. Ele sempre dizia: sabe, José, está na Torá que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso não é só poesia bonita, é um lembrete. Se você carrega uma centelha divina, por que aceita ser tratado como se não valesse nada? Se Deus colocou parte dele em você, você tem o direito de se achar indigno disso? Essas palavras ficaram dentro de mim como uma semente em terra seca. Demorou, mas quando a vida me queimou, elas finalmente germinaram. E sabe o que foi incrível? Quando eu comecei a me valorizar um pouco mais, a respeitar meu tempo, minhas escolhas, meus limites, o mundo mudou. As pessoas começaram a falar diferente comigo. Apareceram oportunidades novas, e o mais estranho, até os problemas antigos começaram a se resolver sozinhos. Mas ali, naquele momento de despertar, tudo começou com uma pergunta simples. E é essa mesma pergunta que eu quero fazer para você agora. Você se valoriza de verdade? Não nas palavras, não nas redes sociais, mas de verdade mesmo? Quando alguém levanta a voz com você, quando você aguenta coisas que te incomodam, você fica porque tem medo de perder ou porque sabe que merece coisa melhor? A maioria das pessoas vive como eu vivia, tentando ser conveniente, fácil de lidar, para ser amada. Mas sabe o que eu descobri? Gente conveniente não é amada, é usada. Quem é amado de verdade é quem brilha por dentro. Quem tem certeza de que merece respeito, não porque é especial, mas porque não se trai. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque quando você começa a se valorizar de verdade, você atrai só o melhor para a sua vida. Não é mágica, não é papo furado, é sabedoria judaica antiga, testada por milhares de histórias de vida. Quando uma pessoa se firma no próprio valor, o mundo se reorganiza ao redor dela de um jeito diferente. É como se o universo dissesse: vá, agora você entendeu quem você é. Agora eu posso te dar o melhor. Hoje eu quero te mostrar como entender isso, como sentir isso e como começar a viver de um jeito que o respeito por si mesmo vire sua lei interna, não um sentimento de vez em quando.
Porque tudo muda quando você para de aceitar as migalhas da vida, quando você finalmente começa a se valorizar. Não por conquistas, não por elogios, mas simplesmente porque você é um ser humano criado à imagem do Criador. Aí sim, tudo começa a vir na sua direção sozinho. Então, escuta até o final. Eu vou dividir com você o que aprendi, não em livros, mas na própria pele, nos erros, na dor, no caminho. Vou te contar o que significa se valorizar de verdade e como essa única decisão pode transformar sua vida inteira. E tudo isso começou com uma história curta, com uma atitude que mudou minha forma de me ver e de ver o mundo. E olha, se você quer aprofundar ainda mais nesse conhecimento, eu organizei as 15 estratégias secretas que os judeus usam há gerações para construir prosperidade e dignidade. É um material que eu preparei com muito cuidado chamado o Código do Enriquecimento Judaico. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Dá uma olhada depois, porque complementa tudo o que eu vou te mostrar agora. Mas antes, deixa eu te contar como tudo isso começou. Antes de continuar, se você quer realmente transformar sua vida, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar cada ponto que eu vou te mostrar hoje. E volta aqui nos comentários depois de 7 dias para me contar o que mudou na sua vida. Quero saber de verdade. Quando eu finalmente parei para pensar nas palavras do meu avô, percebi que tinha passado a vida inteira me justificando. Era como se eu ficasse o tempo todo na frente do mundo de cabeça baixa, dizendo: desculpa eu existir, desculpa eu querer algo melhor, desculpa eu sentir dor. Isso virou um hábito tão enraizado que eu nem notava mais. Eu era um cara legal, educado, sempre disposto a ajudar. Mas por trás disso tudo não tinha força, tinha medo. Medo de ser rejeitado, medo de parecer egoísta, medo de dizer não. Foi então que eu comecei a mudar uma coisa só, em minha relação comigo mesmo. Não com as outras pessoas, não com as circunstâncias, não com o mundo. Comigo mesmo. Porque é impossível exigir respeito dos outros se você não se respeita primeiro. É como pedir água de um jarro vazio. No começo foi difícil. Lembro da primeira vez que recusei fazer algo que me incomodava, mas que antes eu fazia por obrigação. Senti uma culpa enorme. Parecia que eu tinha ficado insensível. Mas aí percebi uma coisa, e ninguém ficou bravo. As pessoas simplesmente entenderam que comigo não dava mais para fazer qualquer coisa. E naquele momento veio a primeira sensação de força interna. Na tradição judaica tem uma palavra muito importante, kavod. Ela significa respeito, honra, mas a raiz dela vem de peso. E é exatamente isso. Quando uma pessoa sabe o próprio valor, ela fica pesada. Não no sentido de arrogância, mas no sentido de ter peso interno. As palavras dela saem com mais firmeza, os passos ficam mais seguros, o olhar mais tranquilo. Já quem não se valoriza é como se fosse leve demais. Qualquer vento de opinião alheia, qualquer ou você deveria. Qualquer cobrança, leva ele embora. Eu entendi que o respeito próprio não começa com grandes gestos, começa nas pequenas coisas, na forma como você acorda de manhã, na forma como fala consigo mesmo. Porque tem muita gente que vive como se tivesse um capataz dentro da cabeça e você estragou tudo de novo. Você não presta. Você não merece ser feliz. E enquanto você acreditar nessa voz, a vida vai confirmar cada palavra dela. Comecei a mudar meu diálogo interno. Ao invés de o eu tenho que, passei a dizer, eu escolho. Ao invés de o eu não consigo, passei a falar, eu vou tentar. E sabe o que aconteceu? O mundo começou a responder. Foi como se eu tivesse mudado a estação do rádio e, de repente, começasse a ouvir frequências diferentes, frequências de confiança, de possibilidades, de respeito. As pessoas passaram a me tratar diferente, mesmo eu fazendo as mesmas coisas de sempre. Só que por dentro tinha mudado a forma como eu me via. Teve um caso que eu nunca vou esquecer. Eu trabalhava com um cara que era durão, exigente, gostava de pressionar. Eu sempre aguentava, concordava, fazia trabalho extra, pensando que era assim que se mostrava dedicação. Mas um dia eu falei com ele, tranquilo, firme, eu não posso mais continuar assim.
Meu tempo tem valor. E sabe o que ele fez? Não explodiu, não me mandou embora, não ficou irritado. Ele olhou para mim com atenção e disse: tudo bem, vamos combinar de outro jeito. Aquilo foi uma revelação. Eu percebi, quando você coloca limites, não por raiva, mas por respeito próprio, até as pessoas mais difíceis começam a te respeitar. Porque o mundo respeita quem se respeita. É uma lei antiga, como o próprio mundo. No Talmud tem uma sabedoria que diz: em quem se considera nada torna nada tudo o que tem. E o contrário também é verdade. Quando você reconhece seu valor interno, até as coisas simples da sua vida viram bênçãos. Um pão comido com dignidade alimenta mais que um banquete sem respeito próprio. Comecei a dar valor às pequenas coisas. Comecei a me escutar. Se estava cansado, me permitia descansar ao invés de correr atrás de aprovação. Se sentia que alguém estava me fazendo mal, me afastava sem dar explicações. Parecia egoísmo, mas na verdade era um retorno a mim mesmo. Porque quando você se enche de respeito próprio, você consegue respeitar os outros de verdade. Quem não se ama não consegue amar de verdade. Só procura alguém para preencher o vazio. Entendi outra coisa importante. E se valorizar não é ser perfeito. Todo mundo tem erros, fraquezas, quedas. Mas o respeito próprio não está em ser impecável, está em não se trair mesmo quando você tropeça. Caiu. Levanta. Falou besteira? Pede desculpa. Mas não se humilha. O respeito próprio é um lembrete constante: eu sou humano e isso já é motivo suficiente para ter direito a uma vida digna. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e detêm 52% da riqueza da Terra. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem uma história que meu avô contava. Um dia, um aluno foi procurar o rabino e disse: mestre, eu me sinto insignificante. Ninguém me respeita. O rabino sorriu e deu uma moeda de ouro para ele. Vai no mercado e descobre por quanto consegue vender, mas não aceita menos de uma moeda de prata. O rapaz foi. Todos os comerciantes riram dele: para que a gente quer isso? A gente não tem dinheiro. Ele voltou triste. Aí o rabino falou: agora vai num joalheiro. O joalheiro olhou a moeda e ofereceu 10 moedas de prata. O rabino disse: me entendeu? Para saber seu valor, você precisa ir onde as pessoas sabem reconhecer. Desde então eu aprendi: não adianta procurar validação em quem não entende seu valor. Se você sente que não é visto, não mude quem você é, mude onde você está. Gente forte não tem medo de ficar perto de quem é maior que ela, porque sabe que perto de quem tem dignidade você não diminui, você cresce. Tudo isso parece simples, mas viver assim é trabalho. Porque é mais fácil se curvar do que ficar em pé. Mais fácil dizer: tudo bem, deixa para lá, ou do que segurar a pausa e responder: não. Mas só quem consegue se manter firme nas próprias pernas consegue caminhar para a frente. E quanto mais eu percebia meu valor interno, menos eu precisava de aprovação. Não é orgulho, é paz. É uma certeza tranquila de que você está bem, de que não precisa provar nada para ninguém, de que não precisa ser perfeito para merecer amor, respeito, sucesso. Com o tempo, comecei a notar mudanças. Pessoas que antes não respeitavam meu tempo simplesmente sumiram. Outras apareceram honestas, atenciosas, respeitosas. Consegui um trabalho que eu sonhava há tempos, mas antes achava que não merecia. E o mais importante, ganhei uma paz interior. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque dentro de mim apareceu um alicerce. É isso que significa se valorizar. Não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre aparência. É sobre dizer para si mesmo: lá no fundo, eu tenho o direito de existir. Quando você começa a viver a partir disso, o mundo deixa de ser um campo de batalha e vira um campo de crescimento.
Deixa eu te contar sobre outra pessoa que passou por isso. Tem uma mulher, a Márcia, que conheci há uns 5 anos. Ela morava em São Paulo, trabalhava numa empresa de telemarketing, ganhava um salário de R$ 1.200. Todo dia ela chegava em casa exausta, tratada com desprezo pelo supervisor. Mas ela pensava: pelo menos eu tenho emprego, não posso reclamar. Um dia ela me contou que tinha um sonho. Ela fazia artesanato, peças lindas em crochê. Vendia para as amigas por R$ 20, R$ 30, mas nunca tinha coragem de colocar preço real. Sempre pedia desculpa pelo valor: desculpa, tá muito caro. Posso fazer mais barato. E sabe quanto tempo ela levava para fazer uma peça? 8 horas. Ela estava cobrando R$ 3 por hora do próprio trabalho. Conversei com ela, perguntei: Márcia, você valoriza o que você faz? Ela ficou quieta, depois disse: eu tenho medo de ninguém comprar. Eu falei: então você prefere vender barato para quem não valoriza do que cobrar justo e atrair quem reconhece? Isso mexeu com ela. Ela tomou uma decisão e saiu do emprego. Foi aterrorizante. Ela tinha contas, aluguel, filho pequeno. Mas ela falou para si mesma: eu mereço respeito e eu vou dar valor ao meu trabalho. Começou a cobrar R$ 150 por peça. No começo, ninguém comprou. Ela quase voltou atrás. Mas aí apareceu uma cliente, depois outra, depois uma loja quis revender. Sabe quanto ela ganha hoje? R$ 4.800 por mês. E trabalha de casa, no horário dela, feliz. Tudo mudou quando ela decidiu se valorizar. Não foi mágica, foi decisão, foi respeito próprio, foi parar de pedir desculpas por existir. E sabe, a história da Márcia me lembrou uma das 15 estratégias que eu detalho no e-book O Código do Enriquecimento Judaico ou O Princípio do Valor Justo. Os judeus ensinam que cobrar menos do que você vale não é humildade, é desrespeito com o Criador. Se você quer entender isso mais a fundo, com exemplos práticos e exercícios, o link está fixado no primeiro comentário. Vale muito a pena, mas continua aqui comigo, porque ainda tem muito chão pela frente. Então, escuta bem isso aqui. Se você não está onde quer estar na vida, a primeira coisa que você precisa mudar não é o emprego, não é o parceiro, não são as circunstâncias. É a forma como você se vê. Porque quando você muda por dentro, tudo por fora se ajusta. É lei espiritual, é sabedoria que atravessa gerações. Agora, deixa eu te dar 3 frases que você nunca mais pode dizer se quiser se valorizar de verdade. E presta atenção, porque essas frases são veneno silencioso. Elas matam seu respeito próprio devagar, sem você perceber. Primeira frase que você precisa eliminar da sua boca: tudo bem, eu aguento. Não, não está tudo bem e você não precisa aguentar. Cada vez que você diz isso, você está dizendo pro universo: pode me dar menos que eu aceito. Vou te dar um exemplo prático. Tem um rapaz, o Fernando, que trabalhava numa oficina mecânica aqui no Rio de Janeiro. O patrão pagava atrasado todo mês, 3, 4 dias de atraso, sempre. E o Fernando? Tudo bem, eu aguento. Passou 2 anos assim, 2 anos aceitando desrespeito. Até que um dia ele chegou em casa e a mulher estava chorando. Tinham cortado a luz porque ele não tinha dinheiro para pagar na data. Foi ali que ele acordou. No dia seguinte, ele chegou pro patrão e disse: ou o senhor paga no dia combinado, ou eu saio. O patrão ficou surpreso, tentou enrolá-lo. O Fernando foi firme. Eu mereço respeito. Meu trabalho tem valor. Sabe o que aconteceu? O patrão nunca mais atrasou, porque ele percebeu que tinha limites. Essa é a primeira lição. Quando você coloca limite, você não perde oportunidade, você ganha respeito. Então, ao invés de eu tudo bem, eu aguento, diz: eu mereço o melhor e vou buscar isso. Segunda frase que você precisa eliminar: eu não sou bom o suficiente. Essa é mortal. É a frase que mais mata sonhos no mundo. Eu conheço um advogado, o Rodrigo, formado, competente, mas ele tinha medo de cobrar o valor justo.
Sempre achava que não era bom o suficiente. Cobrava R$ 300 por consulta, quando deveria cobrar R$ 1.000. Até que um dia ele viu um colega menos qualificado cobrando R$ 2.000. Ele perguntou: como você tem coragem? O cara respondeu: coragem. Eu sei quanto eu valho, e quem não quer pagar não é meu cliente. Aquilo foi um tapa na cara do Rodrigo. Ele mudou a postura, aumentou o valor. No começo perdeu uns clientes, mas vieram outros, melhores, que respeitavam o trabalho dele. Hoje ele ganha 3 vezes mais e trabalha com metade do estresse. Tudo porque ele parou de dizer: eu não sou bom o suficiente e começou a dizer: eu sei o meu valor. Terceira frase que você precisa riscar da sua vida: e depois eu penso em mim. Não. Você pensa em você agora, porque se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai fazer isso por você. E não confunde isso com egoísmo. É sobrevivência emocional. Tem uma professora, a Juliana, que conheci em Belo Horizonte. Ela passava o dia inteiro cuidando dos alunos. À noite, cuidava da casa, marido, dos filhos. Nunca sobrava tempo para ela, nunca. Ela vivia exausta, doente, sem energia, mas sempre dizia: e depois eu cuido de mim. Um dia ela desmaiou na sala de aula. Pressão baixa, estresse, corpo pedindo socorro. Foi internada. E ali, na cama do hospital, ela entendeu: e se ela não cuidar dela, não vai ter força para cuidar de ninguém. Quando voltou, mudou tudo. Todo dia, meia hora era só dela. Caminhada, leitura, silêncio, o que fosse, mas era sagrado. Sabe o que aconteceu? Ela ficou mais saudável, mais feliz, mais presente com a família. Porque quando você se respeita, você tem mais para dar para os outros. Então, para de dizer: depois eu penso em mim, e começa a dizer: eu sou prioridade na minha própria vida. Agora vou te dar um exercício prático, e eu quero que você faça isso hoje mesmo. Não amanhã, não ano que vem. Hoje. Pega um papel e uma caneta. Escreve 3 coisas que você vem aceitando na sua vida que te desvalorizam. Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma situação, uma fala que alguém sempre te diz. Escreve com honestidade, sem se enganar. Depois, do lado de cada uma dessas 3 coisas, escreve uma ação concreta que você pode fazer nos próximos 7 dias para mudar isso. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, mas tem que ser real. Por exemplo, se você escreveu: aceito ser interrompido o tempo todo nas reuniões, sua ação pode ser: e na próxima reunião vou falar com firmeza, e por favor, deixe eu terminar. Se você escreveu: aceito trabalhar de graça para amigos, sua ação pode ser: vou cobrar um valor justo ou vou dizer não. E depois de 7 dias, quero que você volte aqui nos comentários e me conte o que aconteceu, porque quando você age, o universo responde. Sempre. Esse é o primeiro passo prático para você começar a se valorizar de verdade. Agora, tem uma coisa muito importante que eu preciso te explicar. Se valorizar não significa virar arrogante, grosseiro ou egoísta. Tem gente que confunde as coisas, acha que respeito próprio é tratar os outros mal. Não é. É exatamente o contrário. Quando você se respeita, você respeita os outros também. Porque você não precisa rebaixar ninguém para se sentir bem. Você já está bem. Na tradição judaica, a gente aprende que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança do Criador. Isso vale para você, mas vale para todo mundo também. Então, quando você entende seu valor, você entende o valor do outro. A diferença é que você não se anula mais. Você não aceita ser pisado, mas também não pisa em ninguém. Você simplesmente fica firme no seu lugar, sabendo quem você é, sabendo o que merece e tratando os outros com a mesma dignidade que você quer para você. Tem um ensinamento lindo no Pirkei Avot, que é um livro de ética judaica. Ele diz: e se eu não estou por mim, quem estará? Mas se eu estou só por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Olha a sabedoria disso. Primeiro, você precisa estar por você. Segundo, mas não pode ser só por você.
Terceiro, o momento é agora. Isso resume tudo. Você precisa se valorizar, mas sem se isolar. Você precisa se respeitar, mas sem desprezar os outros. E você precisa agir agora, sem esperar permissão, sem esperar o momento perfeito. Porque o momento perfeito não existe. O momento é sempre agora. Deixa eu te contar mais uma história. Essa aqui mudou muito a minha forma de pensar. Tem um empresário, o Samuel, que mora em Curitiba. Ele tinha uma pequena empresa de softwares. Trabalhava 14 horas por dia. Final de semana, feriado, não importava. Ele achava que precisava provar o tempo todo que merecia o sucesso. Mas, por dentro, ele estava vazio, casamento ruindo, filhos crescendo sem ele, saúde fragilizada. Até que um dia o filho dele de 10 anos disse: "Pai, você nunca tem tempo para mim." Aquilo cortou o coração dele. Ele percebeu, estava trabalhando para quê? Para provar o quê? Para quem? Ele tomou uma decisão radical, reduziu o horário de trabalho, passou a sair às 5 da tarde, todo dia. No começo, teve medo de perder clientes, de perder dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? A empresa cresceu. Porque ele começou a delegar, a confiar na equipe, a trabalhar com mais foco. E o mais importante, ele voltou a viver. Hoje, 5 anos depois, a empresa dele fatura o triplo. Mas o que ele mais valoriza não é o dinheiro, é o fato de que ele janta com a família todo dia. É que ele vê os jogos do filho, é que ele dorme tranquilo. Porque ele entendeu que valorizar a si mesmo não é só sobre trabalho e dinheiro, é sobre viver uma vida que vale a pena. E isso me leva a outro ponto crucial. A gente vive numa sociedade que confunde valor com produtividade, que te ensina que você só vale alguma coisa se está produzindo, ganhando, conquistando. Mas isso é uma mentira. Você tem valor só por existir. Você não precisa provar nada. Na tradição judaica existe o conceito de Neshama, que é a alma. E essa alma, ela não tem preço, não tem medida, não tem comparação. Ela é uma centelha divina. E isso não muda se você é rico ou pobre, bem-sucedido ou não, bonito ou não. Você é valioso pela simples razão de que você existe. Quando você entende isso de verdade, tudo muda. Você para de se comparar, você para de se cobrar demais, você para de sentir que precisa ser perfeito. Você simplesmente é. E isso já é suficiente. É mais do que suficiente. É sagrado. Agora, tem pessoas que vão testar você. Quando você começa a se valorizar, quando você começa a dizer não, quando você começa a colocar limites, algumas pessoas não vão gostar. Elas vão te chamar de egoísta, de mudado, de arrogante. E você precisa estar preparado para isso, porque tem gente que se acostumou a te usar. E quando você para de ser conveniente, quando você para de estar sempre disponível, quando você para de dizer sim para tudo, essas pessoas sentem que perderam o controle. Mas sabe de uma coisa? Deixa elas irem. Porque quem te ama de verdade não quer te controlar. Quem te ama de verdade quer te ver feliz, pleno, respeitado. Eu passei por isso. Quando comecei a me valorizar, perdi amizades. Pessoas que eu achava que eram importantes na minha vida simplesmente se afastaram. No começo doeu, mas depois eu percebi que elas nunca foram amigas de verdade. Elas eram amigas da versão de mim que as servia. E quando essa versão morreu, elas não tinham mais motivo para ficar. E sabe o que aconteceu? No lugar delas vieram pessoas melhores, pessoas que me respeitam, que me valorizam, que me querem bem de verdade. Pessoas com quem eu não preciso fingir, não preciso me diminuir, não preciso pedir desculpa por existir. E isso não tem preço. Então, se você está passando por isso agora, se você está perdendo pessoas porque começou a se respeitar, fica tranquilo. É sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que você está crescendo, e crescimento dói. Mas depois vem a colheita. Vou te dar agora 3 exercícios práticos que você pode fazer nos próximos 21 dias. E eu quero que você leve isso a sério,
porque não adianta só ouvir, só concordar, só achar bonito. Você precisa agir, você precisa praticar. Porque respeito próprio não é teoria, é prática diária. Primeiro exercício, todo dia, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você vai dizer em voz alta: eu mereço respeito. Eu tenho valor. Hoje eu vou me tratar com dignidade. Pode parecer bobo, mas não é. É reprogramação mental. É você ensinando seu cérebro a acreditar no seu valor. Faça isso por 21 dias seguidos. Não pule um dia. Por que 21? Porque a ciência mostra que leva cerca de 21 dias para criar um novo hábito. Então você vai fazer isso até virar automático, até virar parte de você. Segundo exercício, identifique uma situação na sua vida onde você não está sendo respeitado. Pode ser no trabalho, em casa, num relacionamento, com um amigo. E nos próximos 7 dias você vai tomar uma ação concreta para mudar isso. Não precisa ser drástico, mas precisa ser firme. Pode ser uma conversa, pode ser um ou não, pode ser um limite. Mas tem que ser algo real. E depois que você fizer, quero que você observe o que acontece. Observe como as pessoas reagem. Observe como você se sente. Porque quando você age com respeito próprio, o mundo responde. Sempre. Terceiro exercício, todo dia antes de dormir você vai escrever 3 coisas que você fez naquele dia que mostraram respeito por você mesmo. Pode ser pequeno. Eu disse não quando queria dizer não. Eu descansei quando estava cansado. Eu comi com calma ao invés de engolir correndo. Qualquer coisa. O objetivo é treinar seu cérebro para reconhecer quando você está se valorizando. Porque a gente passa tanto tempo se criticando que esquece de se reconhecer. Então você vai fazer isso todo dia por 21 dias. E no final desse período, eu garanto que você vai estar diferente, mais forte, mais centrado, mais em paz. Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar com toda a honestidade. Esse caminho não é fácil. Tem dias que você vai querer voltar atrás. Tem dias que você vai se sentir culpado. Tem dias que você vai pensar: será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou exagerando? E eu quero que você saiba que isso é normal. O medo, a culpa, a dúvida, e eles vão aparecer, porque você está mudando padrões que estão enraizados há anos, talvez décadas. Você está desafiando crenças que foram colocadas em você desde criança: seja bonzinho, não seja difícil, não incomode. Todas essas vozes vão tentar te puxar de volta, mas eu quero que você resista. Vou te contar uma última história antes de encerrar. É sobre um homem chamado Isaac, que era alfaiate em Porto Alegre. Ele trabalhava num pequeno ateliê consertando roupas por preços baixos. Um dia, uma mulher entrou no ateliê e trouxe um vestido para consertar. Era um vestido caro, de grife. Ela olhou ao redor e disse: Você acha que consegue? Porque é muito delicado. O Isaac olhou para ela e disse: Senhora, eu trabalho com isso há 30 anos. Eu sei o que estou fazendo. Ela hesitou, mas deixou. Quando voltou para buscar, o vestido estava perfeito. Ela ficou surpresa. Nossa, ficou incrível. Quanto é? Ele disse: R$ 200. Ela arregalou os olhos. R$ 200? Mas é muito caro. Ele respondeu com calma: Senhora, o trabalho é meu. O preço é esse. Se não quiser pagar, pode levar para outro lugar. Ela ficou sem reação, pensou e pagou. E sabe o que aconteceu? Ela voltou e trouxe amigas. E as amigas trouxeram outras. E hoje o Isaac tem uma lista de espera de 3 meses. Porque ele entendeu uma coisa simples: quando você sabe seu valor, você não precisa negociar, você não precisa se justificar. Você simplesmente diz qual é o preço, e quem valoriza paga. Quem não valoriza vai embora. E tudo bem. Essa é a lição final que eu quero deixar com você. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você só precisa saber e agir de acordo.
Porque quando você age como alguém que se valoriza, o mundo trata você assim. É automático, é lei espiritual, é como a vida funciona. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, porque você dedicou seu tempo para isso. E isso já mostra que você quer mudar, que você quer crescer, que você quer ser melhor. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque a decisão já foi tomada. Agora é só caminhar. Antes de ir, faz 3 coisas para mim. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim que podem transformar sua vida. Segundo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo uma coisa que você vai mudar a partir de hoje, uma coisa concreta. Escreve para você e pro mundo ver. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está passando por um momento difícil. Você pode ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa. E se você quiser, volta aqui daqui a 7 dias e me conta o que aconteceu. Eu vou ler, eu vou responder, porque eu quero acompanhar sua jornada, eu quero celebrar suas vitórias com você. Porque quando um de nós cresce, todos nós crescemos. Que você tenha coragem de se olhar no espelho e dizer, eu mereço respeito. Que você tenha a força de dizer ou não ou quando precisa ser ou não. Que você tenha a sabedoria de se cercar de pessoas que te valorizam. E que você nunca, nunca mais aceite menos do que você merece. Porque você é valioso. Você sempre foi. Só precisava lembrar. Fica com Deus, fica em paz. E lembra, quando você se valoriza, você atrai apenas o melhor. Sempre. Espero que esta versão revisada ajude. Você gostaria que eu fizesse mais alguma alteração ou ajudasse com outro roteiro?